Eu sou o Bruno Oliveira, eu trabalho aqui em Mountain View, na equipe do Android, e esse é o Neto Marim, ele trabalha na equipe do Android no Brasil. Então, o nosso trabalho é Developer Relations, né? Então, para quem não conhece a gente, Developer Relations, essencialmente, nosso trabalho é certificar que vocês estejam felizes, né? Vocês são nossos desenvolvedores, e se vocês estão felizes com a plataforma, nós estamos fazendo um bom trabalho. Se vocês não estão felizes com a plataforma, nós não estamos fazendo um bom trabalho. Então, o nosso trabalho é justamente conversar com vocês e saber o que está deixando vocês felizes ou não, e para ter certeza de que todo mundo está tendo uma boa experiência, né? Eu estou transmitindo, esse aqui é o nosso estúdio de Android aqui em Mountain View, né? Então tem todas essas coisas aqui na prateleira, tem esse negócio que diz On Air. Na verdade ele fala On Air independente de você estar no ar ou não. Ele é um tablet, acho que ele é Motorola Zoom, que ele está aí permanentemente escrito On Air. Mas sempre que ele aparece na tela em algum lugar, a gente está On Air, então por definição ele está funcionando bem, né? Bom, sim. E eu estou aqui na Caldo de Cana, nome sugestivo, nosso novo escritório de São Paulo, que algumas pessoas devem ter visto aí nas matérias que saíram na Veja, Isto É, e outras revistas, né? A gente está com um escritório novo aqui em São Paulo e estamos transmitindo diretamente da sala Caldo de Cana. Escolhi um tema bem brasileiro para caracterizar essa nossa transmissão binacional aí com todo mundo. Legal. Bom, então vamos começar, né? Agora eu reparei que eu estou com a camiseta do produto errado, né? Sabia que eu devia ter ligado a luz do guarda-roupa antes de me vestir, né? Mas enfim, a gente pode corrigir isso facilmente através de um patch. Pronto, agora eu estou com a camiseta do produto certo. Quase imperceptível, né? Que foi uma correção de último momento. Okay. Mas tá bom, ficou bom. Ficou bom, né? Bom, beleza. Então, nós estamos aqui para falar sobre desenvolvimento em Android. Então, para isso, a gente tem aqui a nossa lista de perguntas, que a gente deixou aberta ao público, né? Onde vocês puderam fazer as suas perguntas. Então, acho que a gente pode começar pegando as perguntas, né? E vendo quais são aquelas que a gente consegue responder. Então, perguntas. A primeira delas é, gostaria de saber, esse é do Pedro FSN de Goiânia. Ele pergunta, gostaria de saber se há novidades sobre a possível solução do Google, comentada em Hangouts anteriores, quanto ao uso da Action Bar em Androids antigos. Já conheço e utilizo a solução do Jake Wharton, gostaria de saber das soluções do Google. Então, só para dar um update para quem não está acompanhando, no último Google I.O., no ano passado, a gente deu um update para todo mundo dizendo que nós estávamos trabalhando numa Action Bar compatible, ou seja, numa versão da Action Bar que fosse compatível com todas as versões até o Gingerbread. Eu lembro bem disso porque fui eu que fiz essa promessa, quer dizer, foi na minha sessão que essa promessa foi feita, então agora a gente tem que cumprir. Só que, para fazer uma Action Bar funcionar nas versões anteriores, atualmente o que a gente tem? Não tem uma solução oficial do Google ainda, ou seja, se você quer usar Action Bar, você precisa ter pelo menos Honey Campbell superior, e se você quer usar uma Action Bar em versões anteriores, existe uma solução muito boa, que foi feita pelo Jake Wharton. Essa solução se chama Action Bar Sherlock. Então, essencialmente, é uma library que você inclui no seu projeto e ela permite você usar Action Bar nas versões anteriores do Android. Então, a pergunta é quando que o Google vai lançar a própria versão, né? Ou seja, a gente já anunciou que a gente está trabalhando nisso. Na verdade, eu sento do lado do cara que está trabalhando nisso. Então, quer dizer, eu sei que a coisa está progredindo. Mas é difícil a gente saber quando que vai estar disponível, né? Porque é o que eu sempre brinco, né? Em engenharia a gente só tem 3 datas, né? Que é ontem, lançou hoje e nunca. Então, quer dizer, não, e tem uma quarta data que é no futuro. Então, definitivamente isso vai acontecer no futuro. Eu espero que seja logo, mas assim, é muito difícil realmente chutar um dia. Aí tem gente que fala, não, mas dá um chute pelo menos em dias, semanas, etc, né? Mas mesmo assim é bem difícil, né? Eu poderia falar, meses, mas aí de repente está em semanas, ou eu poderia dizer semanas, aí está em meses. Enfim, eu tenho participado também da discussão com o pessoal aí de Mountain View, mesmo Brasil, eu participei do nosso ministério. O que a gente pode falar é exatamente isso mesmo. Infelizmente a gente não tem uma data para fornecer, né? E sobre a solução, né, Bruno? Acho que cada um tem que escolher, mais ou menos, aqui se adapta mais. Tem outras soluções além do Sherlock, né? O Sherlock é uma solução muito boa que tem, mas fica a critério de cada um que gostaria de usar, e aí é o que a gente pode dizer até o momento, pelo menos. Isso.
Então, e também, assim, nada obriga você a usar a própria Action Bar, né? Então, por exemplo, tem para alguns aplicativos que têm um uso mais simples, por exemplo, se você está usando uma Action Bar que só tem essencialmente dois botões e o título do aplicativo, talvez você nem precise fazer toda essa complicação de querer usar Action Bar Sherlock, etc. Você pode muito bem, quer dizer, não é problema nenhum você tentar emular a sua própria Action Bar. Você coloca um text view lá, põe dois botões, desde que a aparência seja uma coisa amigável para o usuário, e desde que o usuário entenda facilmente que aquilo é o equivalente a uma Action Bar, quer dizer, não existe problema nenhum em você implementar isso com os seus próprios métodos, né? E vale lembrar que também é um guideline, né, Bruno? Mas nem sempre também você tem que usar todas as soluções. Você pode estudar que o seu aplicativo a Action Bar é compatível ou não, né? A gente o guideline é uma coisa que não é para ser descida a goela de cada um do jeito que é para ser usado. Então você pode analisar seu aplicativo e ver o que cabe mais a ele. Apesar de que, né, a Action Bar é uma das guidelines mais úteis aí que eu vejo ultimamente, bem utilizada, ela pode trazer muito benefício para o seu aplicativo. E, além disso, vale só lembrar, pessoal, que a gente já ajuda vocês, né, quando a gente lança o Google+, Gmail e outros aplicativos, o usuário está sendo treinado a utilizar esses padrões de interface, e quando ele usa o seu aplicativo que está utilizando esses guidelines, fica ainda mais fácil dele usar o seu aplicativo. Exatamente. Então, o usuário ele aprende com aplicativos, né? Ele aprende usando. Então, se desde que ele comprou o aparelho Android, ele tá usando os aplicativos do Google, usando aplicativos que usam Action Bar, então ele está sob um treinamento intensivo aí, né? E aprendendo a usar Action Bar, e aprendendo que aqueles botões fazem tal coisa, e aquele botão faz tal outra coisa. Então, se você usa Action Bar, você está se juntando a esse padrão, então o usuário automaticamente já vai saber usar seu aplicativo. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, acho que para quem me ouve faz tempo, isso já está até clichê, mas quer dizer, essa coisa de experiência do usuário é extremamente importante, isso não deve ser subestimado. Se o usuário precisa ler um livro para aprender a usar o seu aplicativo, você está fazendo errado. Um experimento que eu sempre recomendo é o seguinte: antes de você lançar seu aplicativo, dá o seu aplicativo para um leigo usar. Dá, sabe, para aquele seu amigo que não entende nada de código, para aquele seu amigo que acha que as coisas estão salvadas dentro do processador de texto. Então, pega esse cara e empresta o seu Android para ele e pede para ele usar o aplicativo. Pede para ele te descrever o que o aplicativo faz, né, e para ele te descrever como fazer alguma coisa. Se ele pegar e olhar com uma cara de interrogação, é porque você precisa melhorar um pouco a sua interface. A não ser, claro, que o seu aplicativo seja aplicativo para geeks, né? Se o seu aplicativo é aplicativo para geeks, aí tudo bem. Mas é sempre importante você ter certeza que seu público-alvo entende o seu aplicativo. E às vezes é engraçado, né? Como nós, como desenvolvedores, tem coisas que a gente acha óbvio, né? Você fala assim, mas é óbvio que se você clicar ali, você vai deletar o negócio. Mas não é tão óbvio para os outros usuários, né? Tem coisas que são muito óbvias para a gente, e quando você dá na mão do usuário, ele não vai ter noção nenhuma do que vai acontecer. Bom, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, né? Bom, alguém no Hangout quer fazer uma pergunta também, pessoal? É verdade. Participação online, ao vivo. Obrigado ao pessoal que está aqui e entrou no Hangout. Isso é legal também para a gente interagir com vocês. E quem quiser fazer uma pergunta, tirando a criança que está gritando, pode fazer a pergunta. Opa, posso fazer um rapidinho? Pode. Então, tem aquela dashboard onde mostra as versões do Android, só que eu acho que ela é em modo mundial. Tem alguma maneira de eu saber, por exemplo, que tipo de versões está sendo mais usado no Brasil ou em determinado país? Porque acho que muda, né? Acho que provavelmente países mais emergentes, ou talvez o nível do Android seja com aparelhos mais simples. Essa é uma excelente pergunta, né? Ou seja, a estratégia atrás dessa pergunta, obviamente, é o seguinte, né? Isso é uma estratégia que a gente extremamente recomenda, que é você conhecer os seus usuários. Então, parte de conhecer os usuários é você saber quais versões do Android eles estão usando para justamente você priorizar as versões corretas, né? Então, assim, é fundamental ter justamente essa preocupação com a distribuição dos Androids no mercado que você quer atingir. Infelizmente, a gente não tem um dashboard para o país, né? Isso é uma coisa que eu acho que seria extremamente útil, de fato, mas é uma coisa que a gente não tem atualmente, né? A nossa estatística é computada globalmente. Não sei se por alguma dificuldade técnica de entender de qual país é cada Android, mas enfim, não sei. Mas o fato é que a gente só tem essa estatística de uma maneira mundial. Porém, especificamente no caso do Brasil, o que eu tenho visto muito é que o Brasil não desvia muito da estatística mundial, né? No Brasil a gente não tem um mercado assim muito diferente dessa estatística mundial que você vê. Atualmente, se você olhar para o dashboard, né, dá para ver que é extremamente importante que o aplicativo funcione no Gingerbread para cima, pelo menos. Se você puder fazer funcionar no Froyo,
no 2.2 é um bônus. Mas se o seu aplicativo só funcionar no Gingerbread para cima, você já está alcançando, acho que quase uma porcentagem, quer dizer, uma porcentagem massiva do mercado potencial. E tem dois tipos de aplicativo, né? Aqueles que não querem ganhar dinheiro, ou seja, aqueles cujo objetivo é trazer alguma informação para o usuário ou habilitar o acesso a um serviço, e aqueles que querem ganhar dinheiro, né? Então, para aqueles aplicativos que querem ganhar dinheiro com mobile, essa fatia dos usuários que tem Flow para baixo importa cada vez menos, porque é o seguinte, apesar de quer dizer, se você suportar Gingerbread para cima, você consegue mais de 90% dos dispositivos e você também consegue uma porcentagem muito maior da renda, né? Uma porcentagem muito maior da monetização. O que acontece é que com cada versão sucessiva, o Android monetiza mais por usuário, né? Então, por exemplo, se você olhar para a monetização em reais por usuário que você obtém no dispositivo do Jelly Bean, isso é muito superior a reais por usuário do dispositivo que está rodando Flow, né? Então, quer dizer, se o seu objetivo é ganhar dinheiro com o seu aplicativo, é sempre mais interessante você otimizar para as versões mais novas do Android do que para versões mais antigas. Obviamente, isso, claro, se você tiver uma restrição de engenharia, né? Mas o cenário do melhor caso é se você otimizar para todos os dispositivos, independente de versão. E uma observação, pessoal, que apesar do aplicativo estar rodando no Gingerbread ou no Froyo, né, é legal você já fazer ele parecer com as versões mais novas, aí usar os guidelines. Aí o pessoal pergunta, mas meu aplicativo vai ficar com os guidelines mais novos e o SO tem um look and feel mais antigo? Sim, né? É melhor você parecer mais moderno do que você parecer mais antigo no seu ponto. Então, às vezes eu já vi essa pergunta algumas vezes, eu posso seguir os padrões novos? Você deve, na medida do possível, sempre seguir os padrões que estão lá, sempre usar a support library para usar fragments, por exemplo, presta atenção também nos tablets, aproveitando só essa questão da porcentagem, porque apesar de a gente estar, claro que às vezes tem um aplicativo que é muito focado no Brasil, você vai fazer um aplicativo de algum serviço só se roda no Brasil, mas a gente tem que lembrar que o mercado de apps é global, né? Então vai ter gente no mundo inteiro baixando o seu aplicativo, e quanto mais bonito ele tiver, mais bem acabado, isso faz uma grande diferença na hora de dar o sucesso ou não do seu aplicativo também. Só uma dica. Particularmente, assim, suportar tablets é uma coisa importantíssima, né? Porque, às vezes, quando a gente está desenvolvendo, a gente acha que o usuário vai estar enxergando o nosso app numa tela assim, né? Mas, de repente, ele está tirando uma tela assim, né? Esse aqui é o Nexus 7. Então, nota que é uma diferença brutal de tamanho, já do Nexus 4 para o Nexus 7. Então, uma coisa que parece muito distribuída no Nexus 4 pode parecer um pouco menos bem distribuída no Nexus 7, né? Certamente, se você pegar a sua interface do Nexus 4 de telefone e jogar ela e só fazer ela redimensionar para o tamanho do tablet, o que você está fazendo é que você está desperdiçando o dinheiro do usuário, né? Porque o usuário ele pagou caro para ter um tablet, ele pagou caro por todos esses pixels, né? Então, de repente, você está usando todos esses pixels que ele pagou caro para uma interface que é idêntica a uma interface menor, né? Então, para a melhor experiência do usuário, é sempre bom que, quer dizer, o aplicativo ele consiga usar a tela do tablet de uma forma bem inteligente. E usar de uma forma inteligente é o seguinte, não é pegar tudo que você tem no celular e tornar a fonte maior, né? Então, os usuários não compram tablets porque eles são míopes. Eles compram tablets porque eles querem um espaço maior de tela e um aproveitamento melhor do espaço de tela. Então, por exemplo, se você tem uma activity no seu celular que apresenta uma lista de coisas e depois uma outra tela que apresenta os detalhes, de repente, num tablet, dependendo do seu conteúdo, faz sentido você fazer 2 fragments, né? Você coloca um fragment aqui na esquerda que tem a sua lista de itens e no fragment na direita que tem os detalhes. Obviamente isso não é uma solução que funciona para todos os apps, né? Eu estou dando só um exemplo. Então, dependendo da complexidade dos dados que você mostra, isso pode fazer sentido ou não. E tem também o tablet Nexus 10, né? Então tem esse tablet de 10 polegadas, que eles são significativamente maiores do que o celular, né? Se eu fazer o tamanho comparado aqui, né? Quer dizer, ele tem pelo menos umas 5 vezes a área do celular. Então, certamente, se você pegar a sua interface de celular e fazer ela esticar para esse tamanho, vai ser uma catástrofe. Então, é muito importante você pensar nisso na hora de desenvolver. E também o detalhe da ergonomia, né? No celular você consegue usar só com o seu próprio um dedo, você tem alcance de quase de tudo, né? Enquanto no tablet você tem que segurar assim, ou vai segurar de uma forma, então, e também você está mais, o jeito de você olhar para um tablet é um pouco diferente, então usabilidade e o UX não é somente
imagens redimensionadas do tamanho certinho e fontes maiores. Assim, isso, exatamente. A outra coisa que é um erro muito comum que eu vejo em apps é o seguinte, lembra que a resolução dos dispositivos modernos é muito grande, né? Por exemplo, o Nexus 4 acho que tem 320 e poucos dpi, né? Então, se você está desenvolvendo um celular mais antigo, que tem 160 dpi, de repente você olha para a tela e fala, não, tá perfeito, eu consigo enxergar os pixels, assim, tá perfeito, a minha tela tá uma resolução ótima. Mas aí você vai rodar no dispositivo mais novo e aí você nota que a resolução do gráfico não é suficiente para o dispositivo. Isso dá uma sensação horrível de um aplicativo pouco profissional. Isso parece que a gente voltou no tempo, a gente está vendo uma página dos anos 90, sabe? Aquelas páginas que ficavam com aqueles gráficos redimensionados imensos. Então, é sempre importante isso, ter certeza de que você está usando uma resolução que é compatível com os dispositivos mais modernos, né? Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, né, aqui do moderator, aí depois a gente faz mais uma online, né? Então, a próxima pergunta aqui é do Suemar Everton, de Presidente Prudente. A pergunta dele é: olá, Bruno e Neto, gostaria que vocês falassem um pouco sobre frameworks ORM, como o ORM Lite, GreenDAO, prós, cons e melhores práticas para persistência de objetos. Não poderíamos ter um framework oficial? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Bom, em primeiro lugar, esse assunto de frameworks e de ORMs, né? Acho que o mundo ainda não descobriu qual que é o melhor ORM do mundo, né? Então, eu acho que a gente ainda vai viver por algumas décadas com uma competição bastante grande entre ORMs diferentes. A gente poderia ter um ORM oficial? Poderia, em teoria a gente poderia, né? Só que, se a gente fizer o que a gente procura não querer fazer é colocar uma solução como sendo oficial para todo mundo, forçar todo mundo a usar, né? Porque quem vai saber se a gente realmente sabe fazer ORM, né? De fato, o que é legal de ter uma comunidade aberta é que é o seguinte: você pode ter essa competição entre diferentes ORMs e cada desenvolvedor escolhe o melhor, né? E às vezes cada um tem uma situação específica, né? De repente a gente vai lá e coloca um para você e você fala assim, putz, isso para mim não me atende porque não está com tal característica, não cabe no meu negócio. Aí você vai ter que refazer novamente o trabalho, lançar mais um framework, e a gente também gastou tempo fazendo uma coisa que realmente, por mais que seja oficial, não significa que vai ser uma solução definitiva, que nem o Bruno falou, né? Então é muito complicado a gente querer impor algum tipo de padrão nisso aí, assim, então fica complicado mesmo. Exato. Então, o ideal é que é o seguinte: tudo que seja oficial, sejam coisas que são essenciais da plataforma, né? E coisas que sejam importantes para outras coisas serem desenvolvidas em cima, né? No caso de ORM, eu acho que a liberdade que você tem de usar qualquer ORM, e essa liberdade justamente de todos os ORMs competirem de igual para igual, é uma coisa bem positiva, né, para o ecossistema. Então, é difícil de responder qual que é o ORM certo para um aplicativo sem conhecer a fundo o que o aplicativo faz. Mas, certamente, assim, é importante você escolher aquele ORM que seja apropriado para cada aplicativo. Internamente... Vai lá, Bruno, desculpa. Quer dizer, o Android já vem com SQL, né? Então, pelo menos assim, o básico, que é o SQL, né? Que obviamente está muito longe de ser um ORM, né? Pelo menos o SQL já vem embutido no Android. Então, para a maioria dos aplicativos que são mais simples, de repente só o SQL já resolve. Mas se você realmente precisar usar um ORM, então nesse caso você tem que realmente selecionar algum ORM de third party, né, que seja mais apropriado para o seu aplicativo. E só um comentário que eu costumo fazer sobre o uso de frameworks, e em geral, assim, tá? Porque às vezes essa pergunta ela varia um pouco qual o framework, mas ele mexe, ela aparece como, por exemplo, qual o framework de injeção de dependência eu devo usar, qual o framework de X coisa que eu devo usar. Uma coisa que eu sempre falei, mesmo antes de mexer com Android, quando eu vim lá do Java ME e de outras tecnologias mobile, é que sempre que você fala de framework, você está gerando um overhead, está gerando outras coisas na sua aplicação, e que isso pode, às vezes, cliente, de repente não te atende alguma coisa, você usa um framework, então sempre vale a pena pegar o framework, fazer um teste, ver se aquilo aumentou o tamanho do seu aplicativo, se aquilo lá não gerou, por exemplo, uma camada desnecessária no seu aplicativo, né? Acho que sempre, em tudo que a gente fala de aplicativos móveis, por mais que o Nexus 4, outros devices estejam com capacidade de processamento excelente, a gente ainda está num dispositivo que tem suas limitações, né? Então, toma muito cuidado na hora de selecionar um framework aí. Testes e mais testes são sempre bem-vindos também. Tem um outro problema também com o uso indiscriminado de ORM, que é o seguinte, né? Pode ser tentador, porque é mais fácil escrever o código, você pegar e salvar todos os seus objetos, né? Você pega o seu aplicativo, salva o estado dele inteiro, pega todos os objetos que você tem
e salva como uma estratégia parecida com Prevailer, né? Você pega tudo, você tira um snapshot do estado de todos os seus objetos e todos os relacionamentos entre eles e grava no arquivo. Aí quando você inicia o aplicativo de novo, você carrega desse arquivo. Isso pode funcionar bem para computador, né? Só que lembra que um dispositivo mobile, em primeiro lugar, o acesso ao storage é mais ou menos lento, né? E é caro. Então, se toda vez que o seu aplicativo inicia, você está carregando 1 GB de dados, né, do storage, vai ser bem lento, né, e você também está abusando muito da CPU. Então, o usuário vai notar que tem um problema com o consumo de bateria do seu app, né. Então, é perigoso porque, justamente, essas nuvens de objetos que a gente cria em aplicativos, às vezes elas ficam fora de controle, né, especialmente se você esquece de fazer algum cleanup e, por acaso, você está acumulando lixo. Por exemplo, coisas que foram deletadas continuam referenciadas para alguma coisa, aí quando você salva a nuvem de objetos, elas ficam salvadas lá. Então, é importante lembrar que o dispositivo mobile, apesar de estar evoluindo muito rápido, ainda hoje é uma plataforma limitada em comparação com o desktop, né? Então, também tem esse detalhe. Pessoal, alguma pergunta online também, então agora aí vamos fazendo essa alternância aí. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Nada? Nada? Nada. Ô Bruno, se a gente sorteasse uma mochila, será que o pessoal se anima a fazer uma pergunta aqui? Talvez, não sei, vamos ver as pessoas se manifestarem. Senão a gente vai sortear de outra forma, a gente pensa numa outra forma de sortear uma mochila. Tem umas mochilas aqui e acho que o pessoal não está querendo ganhar muito, então vamos para a próxima do Moderator, então. Eu acho que você pode sortear a mochila para qualquer Google que não seja você, que está nesse negócio. Fácil sim, tá bom. Vamos para a próxima do Moderator? Próxima do Moderator, então. Próxima pergunta é do André RH. Gostaria de saber se existe alguma previsão de quando o Google Now funcionará com todos os cards disponíveis em outros países, que não sejam os EUA. Por exemplo, os cards esportivos, assim como o feedback sonoro em outras línguas. Então, o Google Now, atualmente, ele tem muitos cards que funcionam globalmente, e ele tem muitos cards que funcionam só aqui nos Estados Unidos, né? Ele acaba sendo lançado primeiro nos Estados Unidos, porque ele é desenvolvido aqui, né? Então a gente acaba lançando cards primeiro aqui. Assim, e conforme eles vão se tornando relevantes, a gente vai expandindo eles para o resto do mundo. Novamente, é bem difícil a gente ter um cronograma para essas coisas, né? Eu sei que a equipe do Google Now considera o Google Now como sendo um produto muito importante. Quer dizer, toda a equipe do Android considera o Google Now como sendo um elemento central do Android, né? Porque, afinal, é aquela ferramenta que mais entende o usuário, né? É a que mais aprende com o usuário, que mais entende o usuário, e é aquela que, em teoria, quer dizer, cada vez mais dá sugestões mais úteis para o usuário. Isso significa, naturalmente, que precisa ter cartões apropriados para cada país, né? Então, tem aqueles cartões que são apropriados para o mundo inteiro, mas tem cartões que são apropriados para o país, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqueles cartões que são para jogos de beisebol, futebol americano, etc., e outros jogos que eu não faço a mínima ideia de como jogar e nem como funcionam as regras. Mas eu só sei que é um número inteiro versus um número inteiro e esse é o placar. Mas seria o ideal, realmente, para o Brasil, por exemplo, que a gente tivesse a mesma coisa implementada para clubes de futebol nacionais, etc., né? Eu sei que a equipe aqui está bem empenhada em tornar o Google Now cada vez mais internacional, mas é bem difícil a gente dizer datas. Datas são uma coisa que não é muito confiável em engenharia, né? Eu já estive em muitos projetos dentro e fora do Google que a gente fala, não, com certeza a gente vai lançar na data X. Aí chega na data X e a gente fala, vamos lançar na data X mais 5. Aí chega na X mais 5, melhor deixar para X mais 15. Isso acontece não por uma falta de planejamento, mas porque o mercado é uma coisa muito dinâmica, né? Tá certo, isso pode parecer uma coisa clichê de falar, né? Especialmente em mobile, o mercado é dinâmico, né? Mas não, de fato em mobile as coisas mudam muito rápido, né? O que não era prioridade um mês antes vira prioridade de uma hora para outra. O que era prioridade até 2 meses atrás, de repente deixa de ser prioridade. Então, por isso que é difícil a gente fazer essas previsões de datas, né? A gente não dá previsão de datas, não porque nós queremos fazer mistério, né? Assim, não vou contar para vocês quando isso vai sair. Mas não é para fazer mistério nem por falta de planejamento, porque realmente, do ponto de vista de engenharia, é difícil a gente prever essas coisas. Então, para a gente não mentir, é melhor a gente não falar datas, né? Então é isso. Mas o que eu sei é que o Google Now é muito importante e é uma peça central da nossa estratégia, né? Então, certamente, quer dizer, e o alcance global do Android também é outra peça central da nossa estratégia. Então, se você combinar as duas coisas, a única conclusão é que é muito importante ter justamente o Google Now funcionando com uma relevância cada vez maior em todos os países do mundo. Ok? Alguém tem alguma pergunta ao vivo no Hangout?
Bruno, é só uma dúvida mesmo, amigo pessoal, mas o Android é desenvolvido só em Mountain View ou ele é desenvolvido em todo o planeta, pelas Google distribuídas pelo mundo? Essa é uma excelente pergunta. E essa pergunta é muito relevante porque é o seguinte, é difícil saber onde está o Google. Nós todos meio que vivemos na nuvem, né? Por exemplo, essa era uma pergunta que sempre me fizeram sobre vários produtos aqui. Onde ele é desenvolvido, né? Mas cada vez mais acho que o onde físico é menos relevante. Por exemplo, o Android é desenvolvido por vários engenheiros, né? Tem engenheiros que, por acaso, eles são compostos de átomos, né? Mas por acaso os átomos deles estão aqui em Mountain View. Mas tem outros engenheiros cujos átomos estão em outros lugares do mundo. Mas assim, o que importa no desenvolvimento é o código que eles produzem, né? Então, às vezes, por exemplo, tem engenheiros que viajam para lá e para cá, tem engenheiros que às vezes escrevem código em Londres, às vezes estão aqui. A gente tem uma equipe quer dizer, uma parte dos engenheiros do Android mora em Londres, outra parte mora em Zurique. Eu trabalhava com Android e já desenvolvi coisas para o Android e trabalhava no Brasil. Então, quer dizer, a localização física tem uma relevância, né, mais ou menos reduzida para essas coisas de engenharia, né? Mas assim, se a pergunta for onde está a maior parte onde que moram a maior parte dos engenheiros que por acaso trabalham no Android, eu acho que a maior parte deles mora aqui em Mountain View. Não sei se em Mountain View, mas assim, na área que circunda Mountain View, né? A gente tem outros escritórios de engenharia também nos Estados Unidos e tem componentes do Android que são compartilhados com outros produtos. Tem componentes que são do Google inteiro e cada um desses é desenvolvido por uma equipe diferente, distribuída de um jeito diferente do mundo. Então, é meio difícil responder uma pergunta de onde o produto é desenvolvido sem desenhar um diagrama de Venn. Mas eu acho que a maior parte do Android em si é desenvolvido aqui, sem considerar os componentes que são compartilhados, etc. Mais uma pergunta? Ok. Então, podemos ir para mais uma do moderator? Acho que podemos. Ok. Então, mais uma do moderator. Gostaria de fazer a experiência da lista parecida com a do Google+, da Google+, com animações, mudança no tablet, lista vertical para horizontal, exibição de vários itens sem travar o aparelho. Existe um exemplo com essa UX? O que tento fazer fica lento no Android. Bom, vamos primeiro cobrir o seguinte, quais são os motivos principais para uma coisa dessas ficar lenta no Android, né? Eu também, a primeira vez que eu tentei fazer uma lista com gráficos e não sei quanto, eu esperava que eu fizesse a lista e fosse super fluido, sabe? Eu esperava fazer assim com a lista, ela fazer tipo, rolar e eu não ver nenhum frame ser perdido. Mas não foi o que aconteceu, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu vi que ela, em vez de rodar em frames por segundo, ela rodava em segundos por frame. Por que acontece isso? Quando você, quer dizer, colocar gráficos na tela é uma das operações mais custosas num aparelho Android, né? Então, se você não coloca gráficos na tela de uma forma eficiente, gráficos e layout, né? Se você não coloca gráficos e layout de uma forma eficiente, certamente a performance vai ficar ruim. Por exemplo, um dos erros comuns é você não fazer um cache de bitmaps, né? Então, por exemplo, você faz uma dessas listas, né, que são listas com gráficos. Aqui o exemplo que ele usa é o Google Plus, né? Porque você tem... No Google Plus tem cada post tipo um cartãozinho, né? Que tem um gráfico, texto, etc. Né? Quando você dá scroll, ele dá scroll. O que acontece quando você dá scroll é que alguns elementos vão para fora da tela, enquanto que outros estão constantemente entrando na tela. E o que acontece quando o scroll chega em cima é que aqueles elementos que acabaram de sair da tela não podem voltar a aparecer se o usuário voltar, ou podem nunca mais aparecer, é difícil prever. Então, como você resolve isso? Se você não resolver isso, certamente vai ficar lento. Se você, toda vez que você desenhar, você determinar quais são os gráficos que eu preciso agora na tela. E se você não tiver, você for carregar, o que vai acontecer? Você vai ter aquela experiência que ele fica dando aquelas paradinhas, né? Enquanto ele está carregando. Essa não é uma experiência boa. Então, a primeira estratégia é usar um cache. Você faz um cache de bitmaps e toda vez que você carrega, você deixa ele guardado no cache até o cache acabar o espaço. Então, o cache ele tem aquele conceito de evicção, né? Então, sempre que você tenta colocar uma coisa no cache e não tem mais espaço, você vai fazer a evicção de um elemento. O critério de evicção depende do tipo do cache. Se for um cache MRU, quer dizer, o cache LRU, você vai tirar do cache aquilo que foi menos recentemente usado. Então, aquela imagem que você não exibiu faz um tempo, você tira do cache e põe a nova. Se você implementar um cache de imagem, certamente vai melhorar um pouco a performance. A outra coisa é o seguinte, é fazer previsões. Se o usuário está rolando a tela, né, se ele está fazendo scroll, com uma certa velocidade, é mais ou menos fácil de prever que ele vai precisar de várias imagens que estão a seguir. Então, você já pode fazer prefetch disso. Então, você pode já ir carregando de antemão para o seu cache, para quando o usuário chegar lá, a imagem já está carregada.
Outra coisa importante é não forçar a lista a refazer layout. Isso é um ponto que às vezes é fácil, quer dizer, é fácil tropeçar nisso. Eu certamente já tropecei nisso várias vezes. O seguinte, né, quando você está usando o list adapter, ele te passa um view para você reciclar. Né? Então, o list adapter é uma classe extremamente ecológica e ele gosta muito de fazer reciclagem. Então, em vez de criar um view novo toda vez que um item novo entra na lista, ele te passa um view existente dos seus antigos para você poder pegar e converter ele para um view que funciona para aquela ocasião. Tem muita gente, tem muito desenvolvedor que não é ecológico. Tem muito desenvolvedor que pega, joga fora o view anterior e cria um view novo. Mas se você cria um view novo, além de você gerar lixo na memória, o que vai acontecer é que você vai ter um aplicativo muito lento, porque lembra que o lixo não é gratuito. Né? A coleta do lixo é sujeita ao garbage collector. E toda vez que o garbage collector roda, você perde um pouco de performance no seu aplicativo. Então, se a sua lista está constantemente sendo uma maquininha de gerar lixo, então ela certamente vai ter uma performance bem reduzida. Então, se você reaproveitar o view que veio para você e fazer uma reciclagem, a performance funciona melhor. Então, você converte ele. Só que você vai ter um problema, aí que tá justamente a armadilha. Se você reaproveitar esse view de maneira a mudar o layout dele, você está forçando o framework a refazer um passo de layout. Se o framework tem que refazer um passo de layout toda vez que ele vai mostrar um view, você vai ter uma performance bem lenta também. Então você tem que tomar cuidado de manter o mesmo layout e não tornar itens visíveis ou invisíveis com aquele atributo gone. Né? Se você precisar tornar itens visíveis ou invisíveis, deixa invisible, mas nunca gone, porque quando você faz um gone, ele precisa tirar aquele elemento da hierarquia, e quando ele tira um elemento da hierarquia, ele precisa refazer o layout. Então, é importante tomar cuidado com isso. Particularmente, assim, se o seu código para reaproveitar um view está muito complicado, as chances dele estar precisando de um passo de layout é muito grande. Então, o que eu aconselho sempre é simplificar o máximo possível esse código de reaproveitar views. Se você precisa de várias views de tipos diferentes na sua lista, você pode ter views de tipos diferentes. Você cadastra isso no adapter, e o adapter só vai passar o tipo apropriado para a chamada apropriada. Então, você nunca tenta reaproveitar o view do tipo X para fazer um view do tipo Y. Você sempre reaproveita o tipo X para fazer tipo X, e o tipo Y para fazer tipo Y, sem nunca tentar converter entre os dois. Então, isso certamente vai melhorar um pouco o desempenho aí da lista. Outra coisa é que é o seguinte, as listas raramente são... Tem aquelas listas de exemplo que os itens são 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas a maioria das listas úteis tem dados que são puxados de algum lugar. Então, se você tem uma lista, é porque você tem conteúdo. Esse conteúdo está sendo baixado da internet, provavelmente. Ou da internet, ou de um arquivo, de qualquer outro lugar. Tem que tomar cuidado justamente com essa parte de carregar o conteúdo de outro lugar. O que pode acontecer, se você está carregando o conteúdo de outro lugar, é que está demorando para carregar. Esse passo de carregar o conteúdo de outro lugar é que está segurando a sua performance. Então, por exemplo, se você está baixando o seu servidor, alguma coisa, pode ser que o servidor esteja lento ali naquele momento, e é impossível prever, né? E por causa disso a sua lista fica lenta. Então, qual o truque aqui? O truque é você fazer sempre uma thread no background que cuida dessa parte burocrática de ir até o servidor e pegar a imagem, etc. Essa parte de background sempre tem que ser feita com uma outra thread. Nunca faça na UI thread uma coisa que seja muito pesada ou que envolva viagens para rede ou para disco. Né? Rede e disco sempre é lento, então nunca na UI thread. A UI thread tem que se preocupar com só uma coisa, que é o componente mais central do seu aplicativo, que é o seu usuário. Então a UI thread é tipo um mordomo do usuário. Então o usuário, quando o usuário estala o dedo, a UI thread tem que estar lá. A UI thread não pode estar ocupada fazendo outra coisa, porque nada é mais importante para ela do que o usuário. Então, se você está carregando uma coisa da internet, faz uma thread background. Porque o que vai acontecer? No pior dos casos, se o usuário der scroll e ele chegar numa imagem que você não carregou ainda, a lista não tem que travar. Você tem que continuar fazendo scroll, só que você não mostra a imagem. Né? Mostra algum placeholder lá que mostra que você está carregando. Um bom placeholder é o spinner. Então, o spinner é aquela coisinha que gira. Eu ainda preciso estudar mais psicologia, porque eu não entendo isso ainda, mas uma coisa que eu sempre falo é que é muito estranho o efeito de que quando o usuário vê uma coisa girando, ele fica calmo. Então, se o usuário acha que tem um processo que está demorando e de repente você coloca para ele uma coisa que gira na tela, ele fica extremamente entretido com aquele negócio que gira e ele não acha que está mais demorando. Então, é importante quando você tem uma imagem que está carregando, em vez de deixar ela em branco, se você deixar ela em branco, o usuário vai achar estranho, ele vai achar que deu pau. Se você colocar um spinner dentro... Exatamente, ele vai dar back, ele vai se desesperar. O usuário se desespera bem facilmente. Então, se você colocar um spinner lá, o usuário vai ter bem mais paciência. Ele sabe que tudo que tem um spinner é porque tem uma coisa muito legal que vai acontecer daqui a pouco. Então, é importante você dar esse feedback para o usuário. Né? E outra coisa, se você nota, se a sua experiência é que o usuário tem que ficar olhando para o spinner toda hora, então tem alguma coisa errada com algum outro componente do seu aplicativo. Por exemplo, se você depende muito desses gráficos que o usuário está vendo, se o seu aplicativo não faz sentido sem
certamente vale a pena você investir num servidor que seja um pouco mais rápido para ele retornar esse gráfico para o usuário, né? Lembra que o recurso mais precioso que você tem e o mais caro é a paciência do usuário. Então você não quer gastar a paciência do usuário no que você não precisa. É muito melhor gastar reais do que gastar a paciência do usuário. Então, e tem umas técnicas também para você fazer esse download assíncrono das imagens, que o Bruno falou. Então, se você tem que lembrar que quando você está no adapter, tem uma coisa diferente que é o tamanho de views que ele exibe na tela e o tamanho de elementos que a sua lista tem. Né? Ele vai reusar aquele número de elementos que estão na tela, mas você pode já se adiantar e, por exemplo, disparar 10 threads que vão baixando simultaneamente 10 imagens e fazendo um cache no seu localmente ali. Né? Só lembrando que imagens no Android tem que ser muito cuidado, porque elas são bitmaps imutáveis na memória, então se você carregar a memória demais, você pode acabar tendo um out of memory. Mas, muito importante. Eu sou bem traumatizado do out of memory, já tive muitos problemas, até uma vez eu estava participando de um hangout com o Bruno, não lembro que eu falei disso, porque a gente começa a baixar muito e esquece, porque existe no RIP do Android, tem que lembrar que tem a parte do aplicativo e a parte salvo bitmap. E se você baixar muito bitmap, seu aplicativo pode estar com baixo uso de memória, mas se tiver muito bitmap carregado, você vai ter um problema fatalmente no seu aplicativo. Então, pense em estratégias. Geralmente o Bruno falou, se o seu código é muito complicado, a seu adapter, tem alguma coisa errada talvez aí. Talvez você estiver colocando muito adapter, porque você tem que talvez pensar na estratégia. E, por favor, né, pelo amor de Deus, mantenha esse download em outra thread, longe da sua thread que vai desenhar a lista para o usuário. Então isso é muito importante mesmo. E bota lá, e sei lá, se ele exibe 10 caras na tela, já busca 20, já dispara a thread, faz um pool de thread, sabe? Tem várias soluções aí no Stack Overflow, no Google, para você procurar e achar algumas estratégias de, principalmente, baixar imagens de catálogo de produtos, listas de locais, esse tipo de coisa assim. É muito importante você não fazer isso simultaneamente à renderização da lista. Se puder buscar um pouco antes ou antecipar o que o seu usuário vai fazer, sempre é a melhor ideia. Exato. Esse ponto de carregar fora da UIThread é extremamente importante, né? Isso, a gente lembra isso em todo Hangout, mas é porque esse ponto é realmente importante mesmo. Outra coisa que é importante é o seguinte, né? O mundo atualmente sofre de um problema de inflação de megapixels, né? Então, até aquela câmera mais barata da prateleira do supermercado tira fotos em muitos megapixels. Então, muito mais megapixels do que você realmente vai querer usar. Então, tem, por exemplo, aquela foto... Tem tipo aquela foto de um produto, que é tipo uma foto de um pote de iogurte, e aquela foto está em 12 megapixels, porque você precisa ver quase os átomos do iogurte ali, né? Então, o que acontece? Quando as imagens, elas, em geral, são muito maiores do que você realmente precisa, especialmente numa tela mobile, né? Se você pegar uma tela mobile aqui, tipo, você vai fazer uma imagem que é desse tamanho, e você está carregando uma imagem de 12 megapixels para aquilo, você está gastando muita memória, você está desperdiçando muita memória. Então, é importante carregar sempre bitmaps de acordo com o tamanho que você vai precisar. Isso não é imediato fazer. Se você só faz new bitmap, se você só carrega com bitmap, você vai carregar a imagem na resolução cheia dela. Então, se você tem um JPEG de 12 megapixels do seu iogurte e você vai colocar ele numa janela pequenininha, você usa só bitmap do jeito que ele vem, você está carregando 12 megapixels para comprimir depois 12 megapixels numa janelinha assim. E essa memória não é de graça, né? Como o Neto estava falando, existe um limite, e é um limite não muito generoso de quanta memória de bitmap você consegue carregar no aplicativo Android. Então, se você colocar 2 desses iogurtes e mais uma maçã, todas elas com 14 megapixels, você provavelmente vai acabar com a sua memória muito rápido. Conversa com o pessoal do back-end da sua empresa, e geralmente ou você mesmo fazendo, eu já trabalhei em projetos assim, tem pessoal que faz que antes de descer a imagem, já gera versões específicas para o mobile, pessoal, sabe? Isso. Você tem que fazer essas contas, mas eu não quero fazer uma para cada tamanho, tá bom, mas faça uma já, pelo menos uma mais baixa, não de 12 megapixels, mas que você consiga baixar em vários. E não é que é uma boa prática, é uma excelente prática você ter imagens adaptadas para o mobile, já desde o servidor mesmo, você evitar espaçamento no mobile. Exatamente. Agora, caso você não tenha uma imagem otimizada para mobile, por exemplo, você tem uma imagem que o usuário pegou da câmera, por exemplo, você permite que o usuário tire uma foto com a câmera para usar de ícone de alguma coisa no seu jogo, por exemplo. Fala assim, no meu jogo eu tenho um avatar do usuário e eu permito que ele use a imagem que ele tira uma autofoto e coloca a foto dele no avatar.
Essa autofoto que o usuário tirar, provavelmente ele tem um dispositivo Android que tem uma câmera, né? Essa câmera tem pelo menos uns 5 megapixels nos Androids modernos, né? Para alguns Androids é muito mais. Por exemplo, no X4 tem 8 megapixels. Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar o seu jogo, eu vou ver, que legal, eu posso colocar a minha própria foto como meu avatar, né? Então, eu falo assim, legal, então eu vou tirar uma foto de mim mesmo, ponho a câmera frontal, pego o meu Nexus 4 e tiro uma câmera frontal. Só que a câmera frontal, quer dizer, ou a câmera traseira, né, que tem mais resolução ainda. Então, tira uma foto e, de repente, o que eu passo para o seu aplicativo é uma foto imensa de 8 megapixels da minha cara, com todas as espinhas e etc. Então, é uma foto de 8 megapixels enorme. Então, se você tem isso no arquivo, ele é um JPEG. Como você faz nesse caso, né? Obviamente, você não vai pedir para o usuário, né? Lembra da conveniência. Você não vai falar para o usuário, por favor, tire uma foto da sua cara em VGA, né? Em 640 por 480. Você não vai falar isso, né? Então, você tem que trabalhar com o que você tem. Você tem aquela imagem de 8 megapixels da minha cara, e o que você tem que fazer é transformar ela numa imagem pequena. Então, para isso, você poderia carregar ela na memória, redimensionar e depois jogar fora, só que isso não é um método eficiente. O melhor jeito de você fazer isso é você já carregar ela com downsampling. Se você olhar para a classe Bitmap, tem uma classe chamada Bitmap Factory. Se você olhar para as opções de carregamento dela, você pode passar para ela o que se chama sample size, ou sample rate. O sample rate é o seguinte, se você passa 2, ele vai só carregar 1 a cada 2 pixels. Então, se você passa sample rate 4, ela vai carregar 1 a cada 4 pixels. O que isso significa? Você pode primeiro medir a imagem, isso você pode fazer também com o Bitmap Factory, que tem uma outra opção, que é você só carregar o tamanho da imagem. Então, você primeiro tenta carregar a imagem só com tamanho. Isso vai fazer com que a imagem não seja carregada, só que você vai conseguir saber quais são as dimensões da imagem. Aí você vai saber que aquela imagem da minha cara tem 14 megapixels, tem tipo 3.000 por 2.000. Então, baseado nisso, você calcula qual é o tamanho que você precisa. Como você calcula o tamanho que você precisa, você sabe qual é a resolução do seu dispositivo e qual é o tamanho final dela na tela. Então, se você sabe essas duas coisas, você pode fazer uma matemática simples, você vai descobrir que a imagem que você precisa tem 300 por 200. Se você sabe que tem 300 por 200 e a imagem original é de 3.000 por 2.000, então você faz outra matemática simples e o sample rate é 10. Né? Então você precisa, para cada 10 pixels que eu tenho em imagem, eu tenho que ler 1. Então você passa o downsample rate de 10 para o bitmap e você carrega uma imagem já diretamente na memória, que já é do tamanho certo para você mostrar no seu aplicativo e você não desperdiça memória nenhuma. Então essa é uma técnica muito, muito importante, né, se você está carregando imagens que não foi você mesmo que gerou. O que mais? Eu tô esquecendo de alguma coisa? Não, acho que nessa parte é isso mesmo. E só tomar cuidado porque às vezes você vai carregar. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu já cometi esse erro. Você carrega a imagem e quando você vai carregar para saber o tamanho, você não precisa carregar o bitmap inteiro, tá? Só lembrar disso mesmo. Que se você carrega o bitmap inteiro, a hora que você vai carregar o downsampling do outro, você vai assim, pô, mesmo com o downsampling ele quebrou. Mas ele quebrou porque você carregou antes a imagem inteira. Para calcular os bounds, você não precisa carregar a imagem inteira lá. Então, só lembrar desse detalhe. Outra coisa importante é o seguinte, às vezes programando em Java, né, quer dizer, programando em Java, às vezes a gente tem essa impressão de que tudo tem que ser abstrato, né? Eu já vi, por exemplo, implementações de coisas em Java que são assim, em vez de ter só uma coisa que atribui outra coisa, não. É tipo uma classe factory que cria uma outra classe, que cria uma interface, e essa interface implementa 4 interfaces diferentes, e você cria um decoder e um encoder, você cria um não sei o que implementation, aí ela dá override em 4 outras interfaces, aí ela cria um objeto que é um não sei o que creator, esse creator cria um não sei o que abstract, não sei o que instantiator, e o instantiator cria um instance, aí do instance você tem que fazer initialize e passar parâmetros, e depois você pega e usa. Isso, quer dizer, isso tudo bem, você pode argumentar que isso é muito bom para organização de código e para colaboração em equipe, etc. Só que o lugar de fazer toda essa bagunça toda, certamente não é na UI thread, naquele momento que você vai desenhar uma coisa. Né? Então, se para descobrir que imagem você tem que desenhar, você precisa escrever um código de 100 linhas e colocar um try em torno disso e lidar com 50 tipos diferentes de exceção, certamente aquele seu código vai ser bem lento, né? Então, às vezes, em Java, às vezes a gente tem essa tentação de fazer coisas abstratas. Na verdade, quando você precisa de uma coisa com muito desempenho, às vezes é muito melhor, em vez de você fazer essa abstração toda, você fazer algo simples, como, por exemplo, i igual a 2. Né? Então, isso não tem nenhum problema em fazer i igual a 2, mesmo que 2 não seja uma representação abstrata de tudo que você precisa fazer, mas quando você tem aquele pedaço de código que você sabe que tem que ter uma performance muito grande, tudo bem você fazer alguns atalhos e você não ser tão abstrato. Então, e se você um dia precisar usar algum outro tipo de 2 que você não tinha pensado antes, se a matemática inventar um novo tipo de inteiro
Aí sim você pode modificar seu código se acontecer isso, né? Mas você otimizar prematuramente, dizer, deixa eu fazer tudo extremamente abstrato para que eu nunca tenha que modificar meu código. A única coisa que vai acontecer é que você vai tornar seu código lento e você vai ter que modificar seu código quando as coisas mudar, porque a chance é que a sua abstração não cobre aquela necessidade que vai aparecer no futuro, né? Então, cuidado com essas abstrações excessivas, né? Claro que em parte do seu aplicativo que não precisam ter performance, tudo bem você ser um pouco mais abstrato, porque é uma boa prática você não deixar muita coisa hard-coded, etc., justamente por uma boa prática para o futuro do projeto, né? Mas se é um código que você precisa rodar rápido, é melhor que ele seja mais simples. Isso eu falo, inclusive, com relação a strings, tá? Às vezes strings é uma coisa que a gente usa meio sem pensar muito, mas string é caro. Por exemplo, se você... Uma vez eu escrevi um método que meio que populava a tela com, acho que, um high score de alguma coisa, e para fazer esse high score, em vez de converter na mão, porque eu queria formatar ele especialmente, eu pegava cada número e ia fazendo uma string com os números, né, para colocar na tela. O que aconteceu? 10 frames por segundo. Mas como assim 10 frames por segundo? Tipo, o jogo estava demorando tanto para renderizar o high score quanto ele estava demorando para renderizar todo o resto da tela. Então, por quê? O que acontece? Quando você vai compondo uma string, o Java vai gerando lixo, né? Então, porque você pega uma string, que é o número 1, você põe ali. Depois você cria outra string, que é o número 2, e você junta. Quando você junta, ele cria uma terceira string, que é 1, 2, e joga fora as duas outras strings. Aí pega o número 3 e junta naquilo, é mais uma string que ele criou na memória, depois ele junta para as outras duas, cria uma nova string, porque lembra que strings são imutáveis, tá? Eu não consigo modificar uma string. Então, se eu junto a string 1, 2 com a string 3, ele está criando uma nova string, que é 1, 2, 3, depois jogando fora a 1, 2 e a 3. Então, se eu faço isso a todo santo frame, para um high score que tem 5 dígitos, é muito lixo, certo? Então, é sempre bom tomar cuidado com essa geração excessiva de lixo. Ou seja, não é só porque o Java toma conta do lixo para você que significa que você tenha que se descuidar disso, né? Então, não só strings, como várias outras coisas, né? Então, sempre bom você prestar atenção para ver quanto lixo está sendo gerado ali no seu programa. Criação de objetos desnecessários, tudo isso daí tem muito cuidado. Só para a gente, para quem está ao vivo e não está aqui no Hangout, só lembrar que tem umas pessoas no comentário falando que não estão conseguindo entrar, está fechado. É que é um limite de participantes no Hangout, então, às vezes quando você tenta entrar, esse limite já está alcançado, você não consegue entrar, mas a gente está participando, a gente está transmitindo o broadcast, tá? Infelizmente a gente não tem como pôr todo mundo no mesmo Hangout no mesmo momento. Tenta de novo na próxima vez, ou fique tentando mais um pouquinho que você consegue entrar. Ô Bruno, eu queria só aproveitar que a gente está tentando nos 15 minutos finais aí. Eu tinha até comentado com você já, né, da faculdade do pessoal, a gente queria retomar essa série de hangouts aí, a gente não esqueceu, o pessoal esqueceu da comunidade, pelo contrário, a gente não esqueceu. A gente está criando, inclusive, mais GDGs no Brasil. A gente começou o ano com 4 GDGs, já estamos indo para 6 ou 7 GDGs. Tá? Tem um GDG novo em Campinas, em Salvador, vai sair em Natal, depois a gente vai sair em Recife também, tem Blumenau, Santa Catarina, Passo Fundo, enfim, a gente está trabalhando ativamente na comunidade, né? Infelizmente a gente teve algumas questões de tempo, o Bruno estava de mudança para Mountain View, eu estava começando os trabalhos aqui no Brasil, então a gente teve um tempinho de transição. E uma das coisas que tem muito legal que o pessoal de Mountain View faz, que vocês devem assistir, inclusive a versão em inglês, quem souber inglês, que é um negócio chamado App Clinic, que é onde é feita análise de alguns aplicativos, né? E assim, para tornar isso mais útil, conversando com o Bruno, pedindo algumas ideias, o Bruno deu uma seguinte ideia. Ao invés de a gente fazer como o pessoal de lá faz, que é simplesmente pegar algumas apps e analisar o aplicativo numa sessão de 30, 40 minutos ou até 1 hora, a gente quer ajudar vocês a fazer um aplicativo de qualidade Android, né? A gente tem muitos aplicativos já hoje em dia, a gente quer melhorar a qualidade do aplicativo de vocês. Então, como que a gente quer fazer isso? Atuando de forma mais direta, né, Bruno? Com alguns pontos que a gente sabe que o desenvolvedor tem mais dificuldade. E, por exemplo, o primeiro ponto que o Bruno tinha citado é a questão de navegação do aplicativo. A gente vê que vira e mexe surgem umas dúvidas do que é o Up Navigation, de como usar Action Bar e de alguns elementos, tá? Eu só queria dar uma sinalização para vocês que a gente, nos próximos dias ou na próxima semana, a gente deve abrir um form, né, Bruno, para o pessoal também submeter alguns aplicativos que quiserem que a gente dê uma olhada em questão de navegação, e a gente também vai mostrar alguns aplicativos de exemplo, tá? Alguns aplicativos que a gente tem como referência aqui no Brasil, inclusive, aplicativos que, como por exemplo, foi recentemente destaque de novo o QCanto, tem aplicativos como o do Peixe Urbano, tem aplicativos que a gente trabalha junto com o pessoal e ajuda eles a melhorar, a gente quer fazer esse trabalho com vocês também, né?
Então, em breve a gente vai anunciar mais alguns hangouts, tá? A gente não tem, infelizmente, um calendário fixo por questão de viagens e horários do Bruno também lá e dos meus horários aqui. Esse ano a gente vai ter mais DevFests, então fiquem também ligados nos GDGs que tem por aí, mas a gente vai voltar a fazer mais alguns hangouts, principalmente essa parte de pegar pontos específicos e fazer uma análise mais específica. Como que você faz uma navegação e tal. Tá? E se alguém tiver alguma sugestão, pessoal, podem mandar no meu perfil, lá no do Google Plus, no perfil do Bruno ou do próprio Developer Live, nesse comentário do post. A gente vai tentando, na medida do possível, responder para vocês. Tá, ok? Só para dar uma satisfação para o pessoal que estava curioso e quais seriam os próximos passos nossos, para deixar todo mundo bem alinhado. Quer fazer um comentário enquanto isso, Bruno? Alguma coisa desse tipo aí ou não? Não, acho que você já falou tudo que era importante. Mas é isso aí. Um ponto fundamental aí é justamente essa qualidade da experiência do usuário. Então, acho que é importante a gente fazer hangouts que clarificam justamente esses pontos mais complicados sobre navegação, etc. Né? E aí, quem sabe depois que tiver todo mundo fazendo ótimo aplicativo, a gente retoma esse modelo de fazer um review dos apps. Então, primeiro a gente quer ajudar vocês a melhorarem. Porque assim, a gente sabe que um hangout de 1 hora, para o cara tentar achar o ponto que a gente fala especificamente de Up Navigation, ele ia ficar perdido. A gente vai pegar um tema ao longo de algumas semanas e vai discutir aquele tema específico. Então, a navegação depois a gente pode até falar sobre cache de imagens, por exemplo, a utilização de listas mais para frente, que surgiu, foi uma pergunta muito boa, a explicação do Bruno foi excelente. A gente pode fazer isso. Alguma pergunta, pessoal, online, antes da gente partir talvez para a última pergunta do moderator, para a gente não estourar o tempo? Não? Nenhuma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Opa, manda aí, Jean. Beleza. A pergunta é em relação à chave de criptografia do... Na verdade, não é a criptografia, é a chave que você usa para colocar o in-app products. Isso. Qual seria a melhor forma de salvar essa chave? Então, ponto importante, justamente. Eu recentemente estava trabalhando justamente no código de exemplo do INEPD em versão 3. Né? Recentemente a gente lançou... Eu vi o seu código, você simplesmente colocava lá, aqui você pega, você faz, mas eu não entendi como é que faria realmente, então, né, aquela parte. Realmente é o seguinte, se você colocar ela literalmente lá, você fica muito vulnerável a ataques, né? Porque se você colocar ela literalmente lá, e colar ela lá, qualquer pessoa consegue meio que descompilar o seu código e descobrir qual é a sua chave, né? E você não quer fazer isso não porque a chave seja secreta, tá? Aquela chave é uma chave pública. Ela sendo uma chave pública, quer dizer, o fato das pessoas conhecerem ela não é problema nenhum. O grande problema da sua chave estar facilmente acessível é que um cracker conseguiria, em teoria, substituir aquela sua chave pública pela chave pública dele. E dessa maneira ele conseguiria enganar seu aplicativo achando que as compras que ele mesmo assinou foram assinadas pela sua chave. Esse é o grande problema de você colocar a sua chave literalmente ali. Eu fiquei tentado a colocar uma maneira ali no código, né, de exemplo, de como fazer para criptografar a sua chave. Só que qualquer código que eu colocar ali fica sendo padrão para o exemplo. Então, certamente, se tem alguém que vai querer fazer um ataque, ele vai tentar fazer um ataque contra qualquer código de exemplo que eu escrever ali. Então, por isso que eu achei melhor deixar o critério de cada um, inventar a sua própria maneira de criptografar a chave. Uma das maneiras de você fazer, por exemplo, é você fazer um XOR nela, né? Você faz um XOR com alguma outra string. Isso é bem fácil de fazer e já é bem efetivo. Outra maneira é você codificar ela de alguma maneira. Por exemplo, em vez de você escrever sua chave literalmente, escreve ela em notação hexadecimal, alguma coisa assim, e depois converte de volta. O que mais? A chave é alfanumérica, né? Então ela é um número. Então você poderia muito bem também pegar e converter, achar qual é o número equivalente e escrever com um big decimal. Então pega um big decimal, escreve ela e depois você converte aquele big decimal para a base 64, sei lá. Aí você obtém a sua chave de volta. Enfim, não precisa fazer muita coisa, é só uma maneira de você não deixar a sua chave tão exposta assim. Isso traz, aliás, um outro tópico que é importante. Tem muito developer que não usa chave, né? Eu já vi muita implementação de NetBeans que não dá mínima para chave. Fala assim, chama-se de chave, é muito complicado. E acaba pegando e não fazendo verificação de assinatura. Isso é uma péssima ideia, né? Que significa que qualquer pessoa que pegar o seu app e pegar e colocar uma compra falsa nele consegue, essencialmente, o efeito da compra falsa de graça.
Então é sempre bem importante você usar essa chave. E uma das mudanças que a gente fez na versão 3 do Independent foi o seguinte, agora essa chave é por aplicativo, ela não é mais por desenvolvedor. Ela costumava ser a mesma para todos os aplicativos do mesmo desenvolvedor, né? E atualmente ela é específica por aplicativo, então fica muito mais fácil assim. Mas assim, em resposta, quer dizer, fica a seu critério como criptografar ela. Eu recomendo cortar ela em pedacinhos e fazer shor contra as strings, ou codificar ela de algum jeito. E outro ponto muito importante é fazer o obfuscation do código, né? Então, ou seja, não faz o seu código de uma forma que seja fácil de descompilar para ver como ele funciona, né? Roda alguma ProGuard, alguma coisa assim, para deixar o seu código ofuscado. Lembrando que o próprio Eclipse tem integração lá da DT, que você pode fazer isso direto lá no próprio IDE que vocês desenvolvem lá, já tem o ProGuard já vem junto com a SDK, inclusive, para você poder fazer isso. Lá é só configurar alguns parâmetros lá. Quem nunca usou o ProGuard, dá uma lidinha um pouquinho antes, porque se você usar em lazy instantiation, alguma coisa assim, você vai ter que mudar uns parâmetros do ProGuard lá. Acho que dá pra gente falar uma última pergunta do moderator aqui, que tem uma interessante sobre mapa aqui, que tem um app que uso o Request Location Updates do Location Manager e peço o GPS Provider. Quando estou em um local fechado, é óbvio que não terei a posição via GPS, porém gostaria de saber se existe alguma maneira de detectar essa ausência da posição. Então, na verdade, você não tem... pode falar, Lúcio. Então, quando você não tem... Você detecta... Pode parecer redundante, mas você detecta a ausência da posição pela falta da presença mesmo. Se o seu callback não é chamado, você sabe que a localização não está disponível naquele momento. Muito cuidado, porque eu já vi código tomando no pointer justamente por causa disso. O pessoal ele acha que sempre... O software, eu costumo dizer que é o desenvolvimento de software orientado ao otimismo, né, cara? Sempre vai ter alguma coisa lá. Então o cara vai lá, pega o Location Manager, dá um ponto get alguma coisa e já sai usando, e aí dá um pointer na cara do usuário, que vai dar não é nem um ANR, vai dar um erro mesmo, que é pior ainda, aí você vai ficar perdendo tempo, você não vai descobrir o que é. Na verdade, aquelas velhas e boas práticas de programação, né? Verificar a consistência do dado antes de você utilizar ele, que nesse caso acontece, o Location Manager não tem nada, porque você não tem localização, então é isso. Não tem muito Então, mas... Justamente, então, você tem que tomar cuidado para não presumir, justamente como o Neto falou, né, não presumir que você tem uma coisa que você pode não ter. Particularmente em mobile, é muito ruim você presumir que o usuário vai ter localização e que ele vai ter rede. Usuários não têm localização em rede quando eles estão, por exemplo, dentro de uma garagem. Eles, às vezes, não têm localização em rede quando eles estão, sei lá, quando estão passando por dentro de um túnel. Então, se o app se comporta mal quando isso acontece, isso é bem ruim para o usuário. Particularmente no caso de localização, sempre faz sentido você usar a melhor informação que você tem. Tudo bem que a sua informação pode ser de algum tempo atrás, né? Mas ainda assim você consegue chamar no Location Manager, tem uma chamada chamada Get Last Known Location. A Get Last Known Location, ela vai te retornar qual é a última posição que é conhecida do usuário. Não somente qual é a última posição, mas ela vai te dizer qual é a precisão daquela localização e há quanto tempo atrás o usuário estava lá. Então, se o seu aplicativo, quer dizer, se o seu usuário não é um alienígena, não é um super-herói, se há 5 minutos atrás ele estava numa intersecção da rua X com a rua Y, 5 minutos depois ele certamente não vai estar em outra cidade. Então, você pode, por exemplo, se você só precisa saber qual cidade o usuário está para fornecer listagens relevantes, você sabe disso, você não precisa da localização exata dele naquele momento. Você sabe que usando Get Last Known Location, se ela tem uma aproximação boa o suficiente, você já consegue fornecer para o usuário a informação que ele quer. Se por acaso você não tem uma informação que é boa o suficiente, você pega Get Last Known Location e ela te retorna que o usuário há uma semana atrás estava no Chile. Então, talvez o usuário não esteja mais no Chile uma semana depois, né? Com aviões e tudo, isso é perfeitamente possível. Então, nesse caso, o que é melhor você fazer no seu aplicativo? Mostra de qualquer forma os dados do Chile e presume que ele está lá, porque é o último dado que você tem. Só coloca uma caixinha para ele dizendo que a localização não está disponível e é por isso que você está apresentando os dados da última localização que ele está. Que mais? Outro ponto em relação às permissões também, né, Bruno? O pessoal às vezes vai usar GPS e coisas, sai colocando find location, course location, com um monte de coisa. Isso cada vez mais, você pode até ver pelos reviews dos usuários no Google Play, as pessoas estão questionando
as permissões. E ainda bem, porque está certinho, tem que questionar mesmo se aquela permissão está correta ou não. Então, se você, por exemplo, se você precisa pegar só a cidade que o cara tá, ou o bairro, para poder oferecer um serviço de entrega, ou para você falar assim, bem-vindo a tal cidade, talvez você não precise usar uma localização específica de GPS, usando que pode ser a gente pode usar invasão de privacidade, que ele acha que você está traqueando. Você pode usar uma não tão precisa, entendeu? Então, assim, fica também atento ao tipo de permissão que você está requisitando ao usuário, e sempre lembrar de ligar e desligar, tá? Porque também isso tem muitos aplicativos, infelizmente, você sai do aplicativo, você continua vendo o ícone de location piscando lá em cima, aí você vai lá e mata o aplicativo, ele para de piscar, então, ou seja, é um sinal que o desenvolvedor esqueceu de desligar, de tirar o update dele lá também, né? Por que essa preocupação com a parte de GPS, pessoal? Porque isso, se você utilizar errado, você pode prejudicar a bateria, inclusive, do usuário. Você pode prejudicar, de você ficar pegando muito update, esse tipo de coisa, desnecessariamente, você pode acabar prejudicando o uso, a experiência do seu aplicativo também. E lembrar também, mais uma vez, GPS é uma daquelas coisas que você tem os listeners, e se você fazer algum tipo de cálculo, pegar a localização, faça fora da UI thread também, né? Porque só para lembrar mais uma vez desse detalhe aí também, porque às vezes eu já vi apps que o cara fica parado esperando vir a localização e trava o usuário. Não trava o usuário nunca por causa de GPS, porque como o Bruno falou, você não pode presumir que o cara tem sinal, o cara tem GPS funcionando 100% mesmo. Outra coisa é que assim, o usuário não quer esperar você. O usuário não quer esperar o seu aplicativo fazer alguma coisa. Por mais importante que seja o que você está fazendo, o usuário não quer esperar. Por mais que seja o próprio usuário que pediu aquilo, tá? O usuário não quer esperar. Então, a pior coisa que acontece em aplicativo é quando tipo, a tela inteira fica bloqueada porque o seu aplicativo decide que tem uma coisa importante para fazer agora. Por exemplo, checando se tem updates. Tipo, a tela inteira bloqueada porque ele está checando que tem updates. O usuário não dá a mínima se tem updates ou não, ele quer usar o aplicativo. Então, bloquear a tela inteira para isso não é uma boa ideia. A mesma coisa com localização, né? Do memória. Oi, Bruno, estou respondendo. Opa, bem-vindo de volta. Estou respondendo a pergunta do Pedro em relação a se a gente recomenda algum curso para quem está iniciando, porque a gente recomenda que é o Android Training, né, develop.com/training, tá? E lá, até isso que o Bruno contou, mas do Cache Bitmap, tem artigo específico sobre o uso de bitmap, uso de thread. Então, apareçam lá, vejam lá, porque realmente vale a pena. Teve uma pergunta que eu vi, que eu queria só responder rapidinho para todo mundo, antes da gente encerrar, está faltando já 1 minuto, que foi em relação se a gente tinha um update em relação às datas de inscrição do I.O. A gente não tem ainda alguma data de quando vai abrir a inscrição exatamente, né? Mas nós aqui, pelo menos, Developer Relations do Brasil, além, claro, dos meios de comunicação oficiais do Google, vocês devem lá no Google Plus e tudo mais, quando sair alguma coisa aqui para o Brasil, a gente também, quando tiver notícias, eu também vou postar no nosso blog. Só lembrando, é o código-google.blogspot.com.br, então acessem sempre lá também. Tem o nosso perfil no G+, tem nosso Twitter também, tá? Então a gente vai sempre tentando avisar vocês, mas a gente ainda não tem uma data exata de quando vai abrir a inscrição, isso em breve deve ser divulgado, e a gente também avisa vocês aí. E claro, como os outros anos, a gente vai manter as transmissões, vocês vão poder assistir também aí. E os GDGs estão preparando uma coisa especial, talvez algumas cidades que já teve ano passado, que foi o I.O. Extended. A gente possivelmente vai ter alguma coisa esse ano. Também acompanhe os GDGs da sua região. E aproveitando o espaço, se na sua região